Boa noite. Como acontece com quase tudo na vida, também os festejos juninos têm dois lados. Um lado bom, o das brincadeiras, do forró e das comidas típicas, e um lado ruim. O lado ruim, do qual falaremos aqui, são os acidentes provocados por fogos e queima de fogueiras. Mas esse lado ruim, claro, pode ser evitado. Participam hoje do nosso programa o tenente do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, o Erben Monteiro, o chefe da Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital da Restauração, Marcos Barreto, e o chefe do setor de cirurgia plástica do Hospital das Clínicas, Rafael Anlicoara. Boa noite. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Tenente, existem dados comparativos entre o número de acidentes nessa época do ano e o número de acidentes de épocas outras? Assim, o percentual de aumento? Não, esses dados eu não tenho, mas com certeza esse período há um aumento considerável, né? Uhum. Até porque, infelizmente, nesse período agora, nós associamos três coisas que são a questão do gás de cozinha, né, que as pessoas substituem conta da greve dos caminhoneiros, substituem por líquidos inflamáveis, a questão do período da Copa, onde intensifica mais a solta dos fogos, e a questão do próprio período junino, né, que as pessoas compram fogos, e o mais grave de tudo é comprar no local clandestino, ou seja, às vezes até um fogo de artifício que foi feito em casa e que as pessoas utilizam sem maior cuidado, e aí o acidente bate a porta e às vezes traz danos graves, né? Uhum. Bom, esses dados, se não precisos, mas dá para fazer pelo menos uma estimativa no atendimento dos hospitais, no Hospital da Restauração, por exemplo, que é a porta de entrada para esses acidentados. Exato. Nós temos esse trabalho, eu desenvolvo esse trabalho já há vários anos. E, inclusive, isso é para você ter uma espécie de norte para poder fazer qualquer trabalho preventivo. É necessário que você tenha números. Sem números, você está solto. Então, a coisa funciona mais ou menos dessa forma. O Centro de Tratamento de Queimados do Hospital da Restauração, ele atende em torno de 200 a 220 pacientes todo mês, com as diversas etiologias, com o álcool, com a eletricidade, com as escaldaduras na cozinha, com os incêndios, as tentativas de suicídio e assim por diante. E tem, geralmente, em torno de 6, 7 pacientes com fogo de artifício. E aí você pode até questionar, mas fogo de artifício no mês de janeiro, fevereiro, março? Exatamente. É os jogos de futebol, é o morro, é aniversário e assim por diante. Muito bem. Quando chega o mês de junho, então você tem dois eventos, que é o São João e o São Pedro, que as pessoas brincam com agentes etiológicos da queimadura, que é o próprio fogo, o explosivo. Então, é a fogueira e os fogos. Isso faz com que você saia de 6 queimaduras por fogos de artifício no mês e evolua para 60, 70 em 4 dias, 5 dias. Isso é que é preocupante. É o tipo de lesão que nos chegam num tempo muito curto e num aumento substancial. Se você analisar os 6 casos para 60, você tem um aumento praticamente de 1000%, 10 vezes mais. Mas no cômputo geral, você jogar 60 casos em cima dos 220 que você já tem, 230, você está discutindo aí em torno de 20%. Esse aumento de quase 1000%... Só de fogos de artifício. De fogos de artifício. Isso vai bater lá na porta do Hospital das Clínicas de alguma forma? Porque no caso de vocês é a cirurgia plástica desses pacientes, que aí eu estou entendendo como pacientes em situação mais grave que precisam de cirurgias reparadoras. No Hospital das Clínicas nós não temos o atendimento de urgência. Então isso reflete nas UPAs, nos hospitais todos, e terminam refletindo no Hospital da Restauração os casos mais graves, os casos mais complicados. Então lá a gente não
nota isso de imediato. A gente nota, a gente recebe depois, a gente tem sequelas de queimaduras, que é uma complicação de todos aqueles que têm a queimadura. Então, os danos e as mutilações que ocorrem nesses pacientes, eles chegam para nós e chegam nos outros hospitais de cirurgia plástica da cidade, e aí eles são incapacitantes, e a população jovem, crianças, que é quem mais se queima, então já chegam com deformidades desde cedo, e você tem um trabalho de recuperação dessas crianças, é que é uma coisa que preocupa demais e atrapalha muito a sociedade e a força laborativa da nossa sociedade. Né? Tenente, e aí, como brincar o São João sem se expor a esses perigos? Eu sempre digo o seguinte, que nós temos que trabalhar 3 palavras, né? Um trinômio. Prevenção, acidente e informação. Isso tem que estar em harmonia. Se você deixa de fazer prevenção, você aumenta acidente. E se você deixa de informar, também você aumenta acidente. Então, a ferramenta indispensável para reverter qualquer estatística, como o Dr. Marcos falou, se chama a informação. Agora, a informação ela tem que ser ponte. Ela não pode ser abismo, ela tem que ser alcançada. E a informação só pode ser alcançada se alguém levar ou alguém for buscá-la. Então, a intensificação dessas informações, ela tem que ser contínua. Infelizmente, nós fazemos isso ou próximo desses eventos ou durante o evento. Isso teria que ser trabalhado bem antes. E onde deve ser trabalhado? Por onde se pode modificar qualquer atitude que seja errônea, que é educação. Eu não vejo mudança sem passar por educação. Então, se tem os jovens que do ensino fundamental ao ensino médio, que você pode inserir essas informações para evitar essa complexidade, porque há um aumento considerável, né? Até porque há uma convergência para o Hospital da Restauração. Ô, Tenente, mas se as vítimas, em sua maioria, são crianças, a gente teria que pensar aí também num trabalho educativo para os pais. E esse trabalho está fora das escolas. Sim, mas aí nós temos que pensar no fator extraordinário. Se você fala para a criança, ela leva para casa. Isso a gente já tem uma experiência, até porque eu tenho um trabalho com escola, e a gente já percebeu isso. Quando você é incisivo com a criança, ela reproduz em casa. Ela até adverte o adulto, né? Por exemplo, ontem mesmo eu estava dando uma palestra justamente sobre fogos de artifício, porque, infelizmente, muitas pessoas acham que existem fogos inofensivos. Não existe. Todo fogos de artifício, ele tem seu poder. Por exemplo, o que é o traque. Que é o que atrai as crianças, né? Porque de A a Z acha que pode utilizar esse explosivo aqui nesse traque de massa. E não, ele tem uma faixa etária. E está na embalagem dele. Menor de 5 anos não pode estar utilizando isso aqui. E mesmo acima de 5 anos tem que estar supervisionado por um adulto. Então, são essas regras que você vai falar para a criança e ela vai reproduzir em casa, né? E principalmente se tiver alguém que reforce essa linguagem, como são os educadores, né? Tanto é que eu disse aos professores que em sala de aula trabalhasse essa linguagem. Então, o reforço é muito interessante. Essa época do ano exige reforço da equipe do Hospital da Restauração no setor de queimados ou não precisa? E também, quantos pacientes vítimas de queimaduras por fogos de artifício e fogueira, já que os festejos já estão aí em curso, o senhor tem hoje lá no Hospital da Restauração? A gente não aumenta o contingente de pessoas para trabalhar pelo seguinte ponto: o centro de tratamento, ele por ser de alta complexidade, ele já tem uma equipe muito grande lá dentro, equivalente. Ou seja, é um hospital dentro de um outro hospital. Nós temos em torno de 120 funcionários só da unidade de queimados. 120, com 40 leitos, sendo 15 infantil, 13 de adultos femininos e 12 de adulto masculino. O que acontece? Nesse período, o que pode acontecer é lotar a unidade. E ela lotada, eu tenho o contingente já suficiente para trabalhar com ela lotada. Se eu tiver o excedente paciente, eu vou ter que colocá-lo na emergência. E a emergência vai ter o pessoal da emergência que vai cuidar sob nossa supervisão. É isso que acontece.
Eu tenho já esse ano, agora, da semana passada para cá, é quando a gente começa a receber os pacientes, até hoje eu já vou com 14 pacientes vítimas de fogo de artifício. Desses 14, 5 ficaram internados. E atualmente eu tenho 3 internados, 2 eu dei alta. O restante saíram a nível ambulatorial. Pessoas que tiveram lesão de mão, e é interessante, mais adultos do que criança. Mais adultos. E explosão na mão, lesões faciais de criança e assim por diante. Gostaria até de pegar um gancho aqui com o comandante, pelo seguinte ponto. A minha preocupação maior sempre foi a prevenção. Porque não tem cabimento você trazer um paciente de 800 quilômetros de distância, lá de Petrolina, numa ambulância, Para chegar aqui no HR, para fazer um atendimento que poderia ter sido feito lá. Então, mesmo que isso precisasse vir para cá, você tem que pensar de uma outra forma. Esse é um ponto. Outros centros de atendimento nessa espinha dorsal do estado de Pernambuco. E aí, pensando já há alguns anos atrás, eu já trabalho com isso há mais de 40 anos, e aí, pensando nisso, nós nos associamos ao Corpo de Bombeiros e ao Criança Segura, ao Safe Kids Brasil. Isso. E nós chegamos a absorver 22 escolas, sendo 20 escolas. Nesse trabalho preventivo. Isso. A gente ia na escola, dava palestra, mostrava, porque nós temos as coisas prontas. O que falta é vontade política de fazê-las acontecer. E essas 2 escolas nós assumimos em Fernando Noronha, porque não tem cabimento você ter um acidente em Fernando Noronha e transportar o doente de avião para cá para eu fazer um curativo ou uma orientação. E aí entrei em contato com a direção da ilha e nós fomos algumas vezes à ilha de Fernando Noronha, se não me engano 3 ou 4 vezes, para fazer treinamento no hospital, para o atendimento e para dar palestras na escola, para as crianças e para o pessoal da terceira idade, porque tem muita gente na terceira idade na ilha de Fernando Noronha. Quero depois falar sobre esse público da terceira idade, que também é bastante vulnerável, né? Nessa questão das queimaduras. Exato. Agora, no caso de cirurgia, um paciente que foi vítima de queimadura e agora precisa da cirurgia plástica, quanto tempo de espera lá no Hospital das Clínicas? Ele tem um tratamento que é feito de imediato, normalmente na fase aguda, o Dr. Marco rege isso lá no Hospital da Restauração, e as sequelas, elas vão para todos os hospitais onde tem cirurgia plástica. Lá no Hospital das Clínicas, os casos de cirurgia reparadora, eles têm uma prioridade em relação às outras cirurgias e o paciente termina não demorando muito, mas estando tudo pronto, ele demora 3 meses, 6 meses para conseguir fazer uma cirurgia. Essas cirurgias, elas são decorrentes de, muitas vezes, mau atendimento. Então, a gente vê o Dr. Marcos dizendo que o paciente tem que vir do interior para cá para ser atendido, quando poderia ser atendido, ter essa orientação pelas próprias UPAs, pelos próprios hospitais do interior. O que é que acontece? Os pacientes, eles chega para o Dr. Marcos aqui esse dado, os mais graves, mas quantos queimados não estão por aí sendo mal atendidos, ficando em casa e se atendendo de qualquer jeito, e aí gera sequela. É um tratamento delicado, não é, o da queimadura? Muito. Muito, porque o doente queimado, ele é considerado um politraumatizado. Você tem que analisar o queimado, não a queimadura em si. Queimadura é uma doença complexa, é o 10 da complicação, é o 10 da complicação. E ela é um politrauma. Por exemplo, você tem uma descarga elétrica num paciente que estava no poste, ele cai desacordado. E na hora que ele cai e ele não se defendeu, ele pode ter lá um TCL, tem um trauma crânioencefálico, ele tem uma fratura de coluna, ele pode ter uma lesão fechada de abdômen com a ruptura de baço, de fígado, isso precisa de intervenção antes mesmo de você mexer na ferida provocada pela queimadura. A queimadura não vai matar ele agora. Quem primeiro vai matá-lo é uma lesão hepática que ele tem, é um fígado estourado lá dentro. Precisa de cirurgia geral. Quem vai matar ele depois vai ser esse TCE que ele teve, um edema cerebral enorme. Quem vai matar ele
é uma fratura de coluna cervical que vai fazer com que ele, de repente, se torne tetraplégico. Quem vai matar esse doente vai ser essas complicações. Então, ele precisa ser transferido para um hospital de trauma. Um hospital que tenha vascular, que tenha cirurgia geral, que tenha traumatologia e assim por diante. Não vai dar tempo do senhor responder, vai ficar para o próximo bloco, mas a queimadura em si, dependendo da gravidade, ela pode provocar a morte de um paciente, não pode? Mas claro. Além de lesões só ela, gravíssimas. Só ela por si só. Por exemplo, eu tenho tido... No próximo bloco. O nosso intervalo é curto, não saia daí. Os acidentes com fogos de artifício e com a queima da fogueira estão sendo discutidos hoje aqui no Opinião Pernambuco. A gente volta já. Doutor Marcos.